Graça e paz, irmãos. Tudo bem com todos? Espero que o amor do Senhor esteja no coração de cada um neste momento, para que possamos adorá-lo com toda a nossa gratidão. Vamos adorar o nome do Senhor com todas as nossas forças, em espírito e em verdade. Te convido para fazer uma oração e assim iniciaremos o nosso louvor. Pai amado, te agradecemos por mais um dia do Senhor. Santificamos esse dia na sua presença, por meio deste momento de culto, ó Pai. Que este culto suba a Ti como aroma suave, que possa agradar o seu coração, alegrar o seu coração, ó Pai. E nós, como Teu povo, confessamos o Senhor como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como nosso Criador. E nós Te entronizamos, ó Pai, no meio da adoração e dos louvores que vamos cantar. Aceite, ó Pai, cada cântico, cada louvor, cada adoração que vamos lhe prestar, ó Deus. Que nossos corações estejam cheios de gratidão, cheios de amor, que o Senhor venha limpar de todas as nossas impurezas, para que possamos receber dignamente a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão que se junta a mim neste momento, que todos num só coração, num só espírito, possamos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo e pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar agradecendo o quanto você é grato a Deus pela salvação, pela obra de salvação que Ele te fez. Se você é grato assim como eu sou grata, te convido para louvar em gratidão. Eu canto a Ti, recebe a minha adoração, és meu Senhor e meu Salvador. Louvemos agradecidos. Em gratidão. Em gratidão, eu canto a Ti com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, em gratidão, eu canto a Ti com o coração, venho adorar,
uma vez vamos cantar em gratidão. Declaramos que Tu és o meu Senhor e o meu eterno Salvador. Em gratidão, em gratidão, eu canto a Ti com o coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém. Que linda canção, irmãos. E vamos dedicar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo esse louvor, este culto, todo o nosso ser. Cantemos ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, só Ele é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez, ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas
ti, ó Rei Jesus. Invocamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Consagramos todo o nosso ser somente a esse único Deus. Nunca houve amor assim, irmãos. Esse amor que nos ama desse jeito, nunca e nunca haverá. É o perfeito amor de Jesus. Vamos nos prostrar diante desse amor, diante da cruz. Ele sempre, sempre nos ama. Ó Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Só Ele é o nosso guia, o nosso protetor. E a mão dele nos firma porque sabemos que Ele nos ama. Cantemos deste amor. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma
sabemos que tudo vem dele, tudo está nele e o nosso papel é nos rendermos diante dele e confiar que ele faz tudo para o nosso bem e ele há de fazer, continuar fazendo tudo para o nosso bem. Vamos confiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, por ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, jamais. Há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Se renda, eis-me aqui, oh, Jesus, meu Salvador. Eis-me aqui, mais uma vez, a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Senhor, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Eu creio, Senhor, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, pra você, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
teus braços onde encontro meu refúgio, Jesus. Se entregue ao Senhor nessa tarde. Eis-me aqui, meu coração, meu ser, a minha vida. Jesus, eis-me aqui, oh Jesus. Pai, nessa tarde, nos entregamos na sua presença. Estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, diante de Ti, do jeito que somos, com todas as nossas falhas, nossos pecados, mas confiantes de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a impureza, e que neste momento estamos sendo ricamente agraciados pela Sua presença. Não somos merecedores de estar aqui, Senhor, neste momento. Não somos dignos de louvarmos o Seu nome, não somos dignos de ouvir a Tua palavra, porque somos pó. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou e hoje nós temos um valor que é inestimável, que é o valor do próprio Deus, o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, olha para nós com misericórdia, Pai. Não considere os nossos pecados e a nossa pequenez, mas considere em nós, ó Pai, esses nossos corações sinceros de Te adorar, sinceros para nos rendermos neste momento diante da cruz, diante dos Teus pés. Que o Senhor abençoe o Teu povo, alimente o Teu povo com a Sua santa palavra, que a palavra venha, Senhor, realmente nos fortalecer, venha afirmar nossos passos sobre uma rocha, que é a rocha da verdade da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que se junta agora em um único coração para Te louvar e para Te adorar. Que todos estejamos neste momento Te adorando com todo o nosso ser, ó Pai, e que os Teus olhos encontrem em nós os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, ó Deus. Abençoe toda a nossa igreja e nos reunimos neste momento em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos neste momento confessar a nossa fé, confessar para nós mesmos e diante de Deus e diante de todo o mundo, tudo aquilo que nós acreditamos. Vamos confessar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E agora, no mesmo espírito de adoração, continuemos também com a leitura bíblica. Hoje vamos ler um texto belíssimo de 1 João 4, 7 a 16, que fala do amor de Deus. Vamos ler todos juntos, meditando em cada versículo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito.
e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém. Deus é amor, então todo aquele que ama a Deus, viu a Deus e conhece a Deus, e Deus permanece em sua vida. Amém? Neste momento, irmãos, nós vamos para o momento Mãos que Falam. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais um domingo no culto online, mas graças a Deus que nós conseguimos nos unir em espírito para adorar a Deus, amém? Essa noite nós vamos aprender, continuando os livros da Bíblia, o livro de Lucas. E eu tenho certeza que vários dos irmãos se lembram como a gente faz o livro de Lucas, né? Então, para lembrar um pouquinho o porquê do sinal, os irmãos se lembram que Lucas era médico, né? E o sinal de médico é assim. Bate no dedo, olha. Esse é o sinal de médico. O sinal de Lucas, L e bate no dedo, tá? Esse é o sinal de Lucas. Então, quando for fazer o sinal, vamos fazer o sinal direto. Lucas. E hoje nós vamos aprender o sinal de cunhado. O sinal de cunhado é o C nessa mão aqui. E ó, passa rapidinho no peito, tá? Quando for fazer o sinal, direto também. C na mão e passa direto no peito, ó. Esse é o sinal de cunhado. Cuidado, porque esse sinal é parecido com o sinal de depressa ou rápido. Quando os irmãos forem falar, vai rápido, né? Vai rápido para algum lugar. Então, ó, é assim, rápido, ó. Por exemplo, tá na sala de aula e fala pro professor, posso ir no banheiro? O professor vai virar e vai falar, ó, rápido, tá bom? Então, cuidado para não confundir, porque muda totalmente o sinal. O sinal de cunhado é no peito, nessa região aqui, tá bom? Cunhado. Fiquem todos com a paz de Deus. Um beijo. Amém. Amém. Neste momento, vamos para os nossos dízimos e ofertas. Embora estejamos no online, os irmãos mantenham seus compromissos com a casa do Senhor, com a obra de Deus. Participem, contribuam, entreguem ao Senhor o que é dele. Os irmãos podem fazer isto entregando nas mãos da evangelista Verônica ou da diaconisa Lúcia. Amém? Vamos louvar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, como uma oração, desejo do nosso coração. E além dos recursos, entregar o nosso coração a Deus, como oferta suave. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará
orar? Pai querido, pedimos neste momento que o Senhor abençoe todos estes recursos, corações que foram dedicados a Ti, também os nossos irmãos que dedicam do seu tempo para a Tua obra, que o Senhor abençoe a todos que de alguma forma contribuem, participam, oram, para que o Seu reino se amplie neste lugar, nesta terra, ó Pai, através das nossas vidas. Que estes recursos arrecadados possam se multiplicar sobremaneira, para que nada falte na sua casa, Senhor, que possamos honrar com os compromissos da tua casa, ó Pai. E também não deixe que falte nada nas despensas dos nossos irmãos, que sempre estejam, ó Pai, bem supridos, que possam ter uma vida abundante, sem nada faltando, ó Pai, principalmente da tua provisão, principalmente da tua presença, do teu Santo Espírito, ó Pai. Cuida de todos, Senhor, abençoando seus trabalhos, abençoando suas fontes de renda, seus projetos, seus empreendimentos. Que tudo isso, Senhor, redunde em louvor e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe toda a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Neste momento, vamos meditar, arrumar os nossos corações, acalmar durante um momento devocional e logo em seguida ouçamos a palavra de Deus com o nosso pastor Luciano. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Graça e paz, irmãos. Ótimo início de noite para todos.
Estamos aqui mais um domingo reunidos na presença do nosso Deus. Cada um, é verdade, no seu lar, né, com seus parentes, com seus familiares ou até mesmo sozinhos, mas espiritualmente somos um só, fazemos todos parte do corpo de Cristo. Nós unidos somos a Igreja de Cristo. E neste domingo estamos aqui louvando, adorando ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, porque só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser exaltado, de ser adorado. E neste momento o Senhor nos fala, nos traz uma palavra maravilhosa. Então prepara o seu coração. Hoje teremos uma mensagem mais reflexiva. O que é isso? Cada ponto que nós vamos falando, vá entendendo, vá meditando, vá digerindo, vá adequando a sua vida e veja como você está caminhando junto com Deus, como está a sua vida espiritual. Cada ponto que trouxermos aqui nessa noite, pense como adequar a sua vida. No final, irmãos, importa que façamos a vontade do nosso Deus. No final, importa que caminhemos por um bom caminho, um caminho que alegre o coração do nosso Pai. Mas antes de iniciarmos a meditação desta noite, vamos orar. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para receber a palavra. O seu coração ele tem que estar como terra macia, preparada para receber a boa semente. Dessa forma, essa semente, que é a palavra viva, ela vai germinar e assim você produzirá frutos. Não fique com o seu coração duro, não. Aquela terra seca, não. Fique com o seu coração aberto, sedento, para ouvir o que o Senhor tem para te dizer nesta noite. Oremos. Deus Santo, estamos na sua presença, lhe prestando o culto que é devido, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nos preparamos para ouvir a sua palavra, para meditarmos na sua palavra, Pai eterno. Tenha misericórdia de nós, que façamos sempre o que é bom diante de Ti. Nessa noite, fale conosco, ó Pai, que entendamos o seu querer, que tudo que nós falemos aqui seja para a honra e glória do seu nome, que sirva para edificar a sua santa igreja, que não seja pensamento humano, visão humana, ó Pai, mas que venha diretamente de Ti, indo para o seu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Nesta noite, né, neste início de noite, vamos meditar num texto que eu acho que é um texto fantástico. Ele resume bastante como pensava Davi, como o rei Davi ele agia. Aqui podemos entender também porque mesmo com tudo que Davi fez na vida, ele era o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos meditar lá baseado no livro de 2 Samuel, o capítulo 12, versículos de 7 a 24. 2 Samuel 12, de 7 a 24. 5 lições que tiramos com o pecado que Davi cometeu. Esse é o tema da noite. 5 lições. Os irmãos que não se lembram, eu vou lembrar aqui os irmãos. Davi, ele era rei, um rei muito poderoso, e era um homem de guerra. E certa vez ele estava ali no seu reino, né, no seu castelo, e ele olhou para uma mulher, Batseba, e ele desejou aquela mulher. Só que essa mulher, ela era casada com Urias. Urias era aí um dos capitães de Davi, era um grande homem de guerra também, líder das tropas de Davi. Mas Davi, ele era rei, impulsivo, e ele queria a mulher de Urias. O que Davi faz? Ele pega Urias, ele coloca lá na frente de batalha, na primeira linha. E ali Urias morre na batalha e ele fica então com Batseba. Quando acontece isso, Deus manda Natã, profeta Natã, para repreender Davi. E aqui começa o texto que nós vamos meditar nesta noite. Eu dividi esse texto nos 5 pontos em que nós precisamos ficar atentos. Então, segundo Samuel 12, de 7 a 24, nós vemos
Natã sendo enviado por Deus para repreender Davi e a atitude de Davi. E eu já quero começar com o primeiro ponto que nós precisamos meditar, que é o seguinte: lembra-te de onde o Senhor o tirou. Esse é o primeiro ponto que nós vamos meditar nesta noite. Precisamos nos lembrar do que nós éramos e da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos levou. Lá em 2 Samuel 12 diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Olha o que Natã fala aqui para Davi. Olha o que a repreensão que vem para Davi. Deus fala o seguinte: Davi, eu te dei tudo o que você tem. Eu te dei tudo o que você é. Eu te livrei da mão de Saul, eu te livrei das mãos dos seus inimigos. Lembre-se, irmãos, Davi ficou várias décadas fugindo no deserto, fugindo de Saul, lutando, fazendo alianças com os outros povos para se defender de Saul. Davi viveu metade da sua vida aí em fuga, porque Saul queria acabar com a sua vida. E lembre-se, irmãos, Davi, ele vem de uma família que não era a principal família, não era a principal casa. E mesmo dentro da sua família, Davi era um dos últimos, um dos filhos mais novos. Davi não era o primogênito. Os irmãos sabem, pela tradição, quem recebia toda a bênção, todo o galardão era o primogênito. Então, Davi não tinha como, humanamente falando, ele não tinha como se tornar rei. Não havia possibilidades. Mas o Senhor Deus olha para Davi com amor, com compaixão, com misericórdia. O Senhor Deus olha e fala: eu vou transformar Davi, este pequeno homem, num grande homem. Esse homem que hoje é um pastor de ovelhas, ele será grande, ele reinará. E Davi foi grande, reinou, né? Até hoje o nome de Davi está aí. Deus faz grandes promessas para Davi. Tudo isso humanamente era impossível. E vem Deus e fala justamente isso: olha, eu te dei tudo e te daria ainda mais, Davi. Mesmo te dando tudo que você tem, se fosse preciso, eu te daria muito mais. Mas por que você desprezou a minha palavra, fazendo o que eu reprovo? Olha que interessante, irmãos. Quando nós pecamos, nós estamos simplesmente dando de ombros a Deus, desprezando a palavra de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos virando as costas a Deus. Esta é a grande questão. Você que tem filho, quando você conversa com seu filho, você quer que ele te ouça, você quer que ele te obedeça. Por quê? Porque o que você está falando é para que ele tenha uma vida melhor. Você nunca fala nada para o seu filho para prejudicá-lo. Você nunca fala nada com uma má intenção. Não, você fala com seu filho: meu filho, não faça essas coisas, porque isso será prejudicial à sua vida. E quando Deus nos traz a sua disciplina, quando Deus nos traz a sua palavra, quando Deus nos traz a sua correção, Deus está agindo da mesma forma e fala: meu filho, não faça desta forma, porque isso não é bom para você. Deus não coloca as leis dele em nossa vida simplesmente porque ele quer atrapalhar a nossa vida, porque ele quer fazer com que a nossa vida seja uma vida chata, que não possamos aproveitar, porque nosso Deus é um Deus cheio de mimimi. Não é isso. Tudo que Deus faz e o que ele pede é para o nosso próprio bem.
E muitas vezes nos esquecemos e, como Davi, desprezamos a palavra do nosso Deus, fazendo o que Deus reprova. Simplesmente Deus nos fala por meio da sua palavra, Deus nos orienta por meio da sua palavra e nós damos de ombros. Ah, não quero ouvir, não. Isso daqui não é para mim, isso pode ser para o meu irmão, mas não é para mim. Não, a palavra é para você e ela toca no seu coração. E da mesma forma que nós falamos aqui de Davi, quem era Davi? Um pastor, um dos últimos da sua casa, um dos menores da sua casa, e Deus eleva ao posto de rei. Quem era você? Quem era eu? Nós não éramos nada. Inclusive Deus, por meio da sua palavra, fala, né, que daqueles insignificantes, Ele trabalha e faz grandes coisas para sua própria honra e glória. Éramos nada, éramos insignificantes, a palavra diz éramos inúteis. Mas o Senhor Deus, com amor, com compaixão, com ternura e misericórdia, nos resgatou. Olha como era a sua vida antes de conhecer a Deus, o que você produzia, o que você entregava. Muitos irmãos, quando param para pensar nisso, enchem seus olhos de lágrimas, porque tinham uma vida detestável, uma vida terrível. Mas o Senhor não levou em conta tudo isso, o Senhor não levou em consideração tudo isso, o Senhor não nos chamou porque éramos melhores ou maiores ou capazes. Ele nos chamou porque Ele quis nos chamar, simplesmente pela sua maravilhosa graça e pelo seu amor. E hoje que nós recebemos esse amor diariamente, hoje que nós recebemos essa graça diariamente, nós fazemos como Davi, nós desprezamos a sua palavra, viramos as costas à palavra do nosso Deus e fazemos o que é reprovado por Ele. Ah, pastor, eu não faço isso. Será que não faz mesmo? No seu pensamento, e muitas vezes sai do pensamento e vai para a própria atitude. Ah, vou fazer algo, ninguém sabe. Vamos ver daqui a pouco. Para Deus nada é oculto, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Quando pecamos, não pecamos contra o nosso próximo, apenas pecamos contra o próprio Deus. Lá em Deuteronômio, 5, versículo 15, a primeira parte do versículo diz o seguinte: lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Você se lembra disso? Pastor, nunca estive no Egito. Não, você estava... O Egito aqui significa o pecado. Eu era escravo do pecado, você era escravo do pecado. A nossa vontade era praticar do mal, estávamos mortos, nosso espírito estava morto. Mas o Senhor, com um braço forte, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos libertou do pecado. Hoje não somos mais escravos do pecado. Aqui em Deuteronômio, Deus está falando para o povo. Povo, lembra que vocês estavam no Egito? E eu, teu Deus, eu te tirei de lá com a mão poderosa e com um braço forte. Mas Deus fala para nós, lembra-te de que você estava ali afogado nos seus pecados. E eu, Senhor, te chamei. Eu não te chamei porque você merece, eu não te chamei porque você tem algo espetacular, eu não te chamei porque você é muito melhor do que o outro, muito melhor do que o seu vizinho, muito melhor do que o seu parente. Eu te chamei porque eu quis te chamar. Eu te chamei porque o meu amor, ele transborda e eu quero que ele transborde sobre ti. Eu te chamei porque eu te olhei com ternura, com compaixão e hoje eu te tomo pela mão. Então, quando nós estivermos no nosso dia a dia, vivendo uma vida que não agrada a Deus, vivendo uma vida que Deus reprova, que venha essa palavra ao seu coração. Lembra-te de onde você estava antes de conhecer a Deus.
Ah, pastor, eu cresci na igreja, olha, então eu sempre conheci a Deus. Não, crescer na igreja não é sinônimo de ter uma experiência com Deus. Aquele que cresce na igreja muitas vezes pode ouvir falar de Deus, mas não conhece profundamente a Deus. Porque aquele que realmente conhece profundamente a Deus, ele se lembra de onde ele foi tirado. Ele não vive uma vida que é reprovada diante do Pai. Tem assim as falhas, tem os altos e baixos, mas ele vive uma vida dedicada, porque é impossível se esquecer de onde foi tirado, irmãos. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é que nós devemos sempre nos lembrar de onde nós fomos tirados. Fomos tirados da morte, fomos tirados da escravidão do pecado. Estávamos indo a passos largos aí para o sofrimento eterno. Mas o Senhor Deus, com um braço forte, com mão poderosa, nos tirou da morte eterna por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo ponto, não há pecado oculto para Deus. Então Davi peca. Ele manda Urias na frente da batalha para morrer. Ele acha que ninguém vai ficar sabendo, ele acha que não há problema nenhum. E aí Deus vem de forma direta, de forma certeira e fala para Davi: você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Olha o que Deus fala novamente. Olha como Deus é enfático, né? Você matou Urias e você me desprezou. Você ignorou a minha palavra. Você ignorou o que eu espero para que meus filhos façam. E o que Deus tem falado ao seu coração, irmãos? O que Deus tem tocado? Exteriormente queremos passar a imagem de sermos perfeitos, de fazermos tudo bonitinho. Então, as pessoas ao nosso redor, não há do que nos acusem, porque fazemos tudo bonitinho. No domingo estamos lá, como santos, ali um monte de santinho sentado, meditando na palavra de Deus. Mas se virar uma página, essa imagem não se sustenta, porque o nosso coração por dentro é mau, nosso coração é ruim, nossa vontade é ruim, nosso pensamento é ruim, e praticamos o pecado em todos os momentos, porque estamos preocupados apenas com o que os outros vão pensar, o que os outros vão descobrir. O pastor não pode descobrir, a igreja não pode descobrir. Irmãos, a igreja, o pastor, saber, isso é o menor dos seus problemas. O Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece o mais profundo aí do que somos. Ele conhece cada detalhe, cada pensamento. E quando ele nos acusa, ele nos acusa de forma objetiva, assim como ele fez. Davi, você matou Urias. Você pecou, você me desprezou fazendo o que é ruim diante dos meus olhos. Você ignorou a minha palavra. E você que vive em pecado, pode ser o pensamento. Você que peca, ninguém ficou sabendo. O Deus Todo-Poderoso sabe. E Ele fala nessa noite, por que você despreza a palavra? Irmãos, vamos viver uma vida realmente dedicada ao Senhor. Vamos viver uma vida realmente em santidade. A vida em retidão é isso, né? Sermos retos. Pastor, eu não consigo ser reto. Eu tenho minhas falhas. Tenha. Mas conforme falamos na quinta-feira, tenha um espírito humilde, se arrependa na presença de Deus
E não seja escravo do pecado, porque Jesus já levou todo o pecado. O cristão que é escravo do pecado, ele não é arrependido. Ele não é cristão, ele não está debaixo mais da graça, porque aquele que está debaixo da graça não está preso a qualquer pecado. Ele não vive cometendo o mesmo erro. O cristão, ele erra sim, mas ele corrige a sua rota. O cristão, ele erra, mas ele não vive no mesmo erro. E muito pior é aquele que acha que engana o próprio Deus. Vive uma vida de fantasia. Vive uma vida, na verdade, que não tem sentido. Vive uma vida no conflito eterno. Porque vive para o mundo, mas quer mostrar que vive para Deus. Isso não existe. Então, irmão, largue o seu pecado, porque Deus sabe de todas as coisas. E não despreze a sua palavra, porque o nosso Deus é um Deus justo. E o que Ele fala acontece. O nosso Deus não convive com pecado. O nosso Deus, ele não fecha os olhos para a injustiça. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você faz isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Olha que terrível que Deus fala. Olha, Davi, você fez tudo isso, ninguém sabe, mas agora a sua família está amaldiçoada. E o que Deus fala se cumpre, irmãos. Se você acompanhar a história de Davi, Davi teve uma família rompida, uma família terrível, luta entre irmãos, incesto, foi terrível por causa do pecado de Davi. A palavra de Deus sempre se cumpre e Deus, ele faz justiça. E Deus fala aqui, né? Você fez escondido, mas essa maldição na sua família todos irão ver. O pecado você cometeu escondido, tudo irão ver aí a minha justiça sobre a sua família. Isso acontece. O terceiro ponto que nós vamos meditar: Deus perdoa o coração arrependido, mas arcaremos com as consequências dos nossos atos. Isso mesmo. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Batseba, ela engravida de Davi. E quando vem o profeta Natã trazer essa palavra a Davi, Davi imediatamente ele reconhece o seu erro. E aqui é um ponto positivo de Davi. Davi, quando ele era disciplinado, quando Deus vinha e falava ao seu coração, Davi, ele não ficava arrumando desculpas, Davi não ficava tentando fugir, não colocava culpa ali em terceiros. Não, foi Batseba que me seduziu. Foi sem querer, eu não queria ter feito aquilo. Não, Davi, ele assume o seu erro, ele assume o seu pecado. Então, Davi disse a Natã que pequei contra o Senhor. E Davi tinha muito claro que o pecado era sempre contra Deus. E o que acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos? O Senhor perdoa o nosso pecado. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Vimos na quinta-feira arrependimento. Imediatamente, quando Davi é corrigido, ele sabe que está errado e ele pede perdão a Deus. Isso é um ponto positivo, favorável a Davi, que muitas vezes nós não fazemos. O Senhor vem e nos traz uma palavra de correção, e ao invés de nós aceitarmos essa palavra, Senhor, realmente eu fiz, me perdoe. Não vai mais acontecer, ó Pai. Tenha misericórdia de mim, eu me arrependo.
Não, muitas vezes nós queremos esconder esse pecado de Deus e não há pecado que possamos esconder do nosso Deus, irmãos. Dos homens nós escondemos, de Deus não é possível. E carregamos esse pecado, não nos humilhamos na presença de Deus. Agora, o que a palavra fala? O salário do pecado é a morte. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, este certamente morrerá, irmãos. Jesus Cristo vem e nos livra de todo pecado. Hoje nós não morremos porque o Espírito Santo nos capacita ao arrependimento. Então, quando a palavra lhe tocar o coração, quando o Santo Espírito falar aos seus ouvidos, reconheça-se como pecador. Quando você der aquela escorregada feia, imediatamente se reconheça como pecador, para que seus pecados sejam limpos, para que seus pecados sejam perdoados. Como Davi fale, verdade, Deus, eu pequei contra o Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas, sempre tem um mas, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olha que tragédia, olha a consequência do pecado de Davi. Davi foi perdoado? Foi perdoado. Ele não morrerá. Mas aquela criança que estava sendo gerada, que foi fruto do adultério de Davi, essa criança teve a sua morte decretada. Olha que terrível. Então, depois que Natan foi para casa, Natan entrega ali a palavra a Davi e vai para sua casa. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Olhem a consequência aqui. A consequência dos atos de Davi. Natan deixa ali a palavra. Deus faz cair uma doença sobre essa criança. Davi, então, ele jejua, ele ora, ele se ajoelha, ele se humilha na presença de Deus, ele intercede por essa criança. Mas estava decretado. Estava decretado. Por isso, irmãos, o pecado ele é algo muito danoso. Deus perdoa o pecado, Deus perdoa. Aqueles que se humilhar têm o seu pecado perdoado. Mas as consequências do pecado muitas vezes são desastrosas, aqui como o caso de Davi. São consequências terríveis. Então, irmãos, fiquem bem atentos. Eu posso pecar porque Deus perdoa? Sim, mas cuidado com o que vai acontecer. Porque nosso Deus é um Deus de justiça. Deus derrama amor, derrama misericórdia, mas é um Deus justo. Não podemos falar só um lado da moeda. E Davi aqui, ele se derrama na presença de Deus, mas o decreto estava pronto. A paga viria. A consequência por aquele pecado viria. E esse bebê morre. Os soldados, né, as pessoas ali do palácio ficam assim: o que nós vamos fazer com Davi? Olha o estado dele. O rei está jogado no chão, não quer se alimentar, jejuando e orando incansavelmente pela vida desse bebê, dessa criança. E esse bebê morre. O que Davi vai fazer? Davi ele vai perder o juízo. Todos não entenderam Davi. Todos não esperavam Davi uma reação totalmente diferente.
E aí vem o quarto ponto. Devemos nos curvar diante da soberania de Deus. Isso mesmo. Novamente, devemos nos curvar diante da soberania de Deus. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Olha que coisa estranha, né? Davi, ele estava inconsolável, jejuando, orando, enquanto aquela criança estava doente. E aquela criança vem e morre. Então todos falam assim, Davi agora vai fazer uma loucura, mas Davi, ele pega, ele para, ele levanta, se lava, se limpa. E ele vai fazer o quê? Entrou no santuário do Senhor e adorou. Aqui é um exemplo para nós, irmãos. Com todos os erros que Davi cometeu, olha o exemplo que ele nos traz naquele momento de dificuldade, onde ele está sendo duramente disciplinado pelo Senhor, onde uma tragédia acontece na sua vida. Quando morre, Davi poderia ter falado, o Senhor não ouviu minhas orações, o Senhor é mau, o Senhor, ele me rejeitou. Davi poderia ter reclamado, poderia ter sapateado, esperneado, mas Davi, ele se limpa, entra na presença de Deus e adora a Deus. Davi reconhece Deus como soberano. E aqui muitas vezes nós não fazemos isso. Quando nossa oração não é atendida, quando o que queremos Deus não nos dá, nós ficamos irados, nós reclamamos. Como se o nosso querer mudasse alguma coisa. Os decretos de Deus, eles não mudam, irmãos. E ali estava decretado que Davi estava sendo disciplinado por causa do seu pecado. E assim o foi. E Davi reconhece isso, mesmo com a dor no coração. Mesmo com a dor da perda. Davi, ele vai até o templo do Senhor, até o santuário de Deus e faz o quê? Ele adora a Deus. Ele adora a Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso. E assim tem que ser a nossa vida. Estamos passando pela disciplina de Deus. As coisas não dão certo na nossa vida. E muitas vezes não dão certo não é necessariamente por causa da disciplina. Muitas vezes as coisas não dão certo porque a nossa vida é uma vida atribulada mesmo. Mas nada pode nos impedir de cumprirmos o nosso propósito, que é adorarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Senhor. Faça sol, faça chuva, estamos bem, estamos mal, não importa. Fomos criados para a honra e glória do nosso Deus. Então Davi, ele se levanta, ele vai e adora ao Senhor. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros me perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver? Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E aqui vem, o quinto ponto. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos corrige porque nos ama. Então Davi passa por toda essa dificuldade. Ele recebe a paga pelo seu pecado. Ele pede perdão. Ele é disciplinado por Deus. Aquela criança adoece. Ele cai em jejum e oração profundo, mas mesmo assim Deus leva essa criança. E ele fala, não, jejuei e orei porque quem sabe o Senhor possa ter misericórdia de mim. Não, mas o decreto do Senhor estava pronto. E ele entende isso. Ele entende a soberania de Deus. Ele sabe que ele é impotente contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então ele adora ao Criador. E logo na sequência nós vamos ver como Deus é amoroso.
Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E aqui começa uma outra grande história aí do povo, né, dos judeus. Nasce aqui Salomão, que foi o grande rei. Salomão, filho então de Batseba. Deus leva a primeira criança, aquela filho do adultério, mas Deus dá um outro filho a Davi, que é Salomão, e a palavra fala, e o Senhor o amou. E os irmãos sabem, Salomão foi um grande homem. Salomão, ele colheu as bênçãos de Davi. Foi um reinado esplendoroso, foi um grande reinado, um reinado de paz, uma época de paz. Salomão foi extremamente sábio, o homem mais sábio que já existiu, extremamente rico. Salomão provou de tudo, do bom e do melhor que essa terra poderia dar. Né? No final, Salomão fala, olha, depois de tudo isso, a conclusão que eu chego é que nós devemos temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Salomão prova de tudo, ele chega à conclusão, tema ao Senhor e obedeça aos mandamentos. O amor de Deus é incondicional. Deus perdoou o pecado de Davi. Ele se arrepende, Deus perdoa. Ele disciplina Davi, porque a consequência do nosso pecado nós colheremos sempre. Mas Deus não nos abandona. Depois Davi tem a sua vida restaurada. Né? E Salomão aí ele assume o trono e ele continua fazendo, né, do reino um grande reino. Deus, ele nos disciplina, mas ele nos disciplina porque ele nos ama. Então, irmãos, lembre-se sempre de onde Deus te tirou. Não se esqueça que todo pecado você peca contra Deus. Tenha um coração sempre humilhado e quebrantado na presença do Pai. Sempre peça perdão pelos seus pecados. Você que pede perdão, Deus perdoa. Mas muito cuidado com o seu pecado, porque as consequências ficam. E sempre saiba que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós não temos força alguma para impormos nada a Deus. Somos criaturas, estamos debaixo aí da sua forte mão. O que devemos fazer é nos humilhar na sua presença. Mas por maior que seja o nosso pecado, o Senhor, Ele sempre nos ama. E um coração contrito, um coração humilhado, Deus não despreza. E aquele que se achega à presença do Pai, esse tem a sua vida restaurada. Amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela sua palavra. Que essas lições fiquem marcadas no nosso coração, ó Pai, e possamos de forma prática aplicá-las no nosso dia a dia. Que fujamos do mal, ó Pai. Que fujamos, Senhor, da nossa má vontade. Que façamos tudo sempre com amor para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a não cairmos em tentação. Nos ajude, Senhor, a não praticarmos o mal. Mas se assim o fizermos, ó Pai, nos encha com seu Santo Espírito para que nós tenhamos força para o arrependimento, ó Pai. Não nos abandone jamais, sê conosco em todos os momentos, ó Pai. E para os nossos irmãos que vivem em pecado, ó Pai, ajude-os, ó Pai, a se livrarem de todo o mal. E restaure a vida, Senhor, de cada irmão nosso, ó Pai. Restaure plenamente para que possamos viver para a sua honra e para a sua glória, ó Pai. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Senhor, meu Deus,
descansar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil, assim cintilam no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te,
rapidamente para os avisos. Domingo que vem é o último, ou melhor, domingo que vem é o primeiro domingo do mês. Mas, né, se ainda estivermos no culto online, não haverá Santa Ceia. Sim, particularmente acredito que muito em breve a gente retorne para o culto presencial. Então, nós vamos deixar a Santa Ceia para o primeiro culto presencial. Se percebemos que vai demorar mais para voltarmos, que essa fase vermelha vai continuar, aí eu aviso os irmãos para fazermos a Santa Ceia online, tá bom? Segundo aviso, vamos firmes e fortes aí no desafio 365, permaneça firme, amanhã começa aí o segundo mês do desafio. Você que terminou o desafio em janeiro, manda para mim lá no igrejaimp@gmail.com todas as palavras-chave, tá bom? Manda por e-mail, igrejaimp@gmail.com. Coloca dia 1, 2, 3, até 31 e coloca a palavra-chave, porque você já vai ganhar o primeiro prêmio bacana aí do Conectados, tá bom? Permaneça aí firme, participe aí da meditação do meio-dia, da oração das 21h20. Vamos manter a nossa alma sempre fortalecida. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e a comunhão aumenta na oração. Por isso, diariamente, meditamos na palavra e oramos. Só assim vamos ficar firmes, vamos ficar fortes e vamos conseguir permanecer aí inabaláveis contra as ciladas do diabo. Vamos conseguir aí manter uma vida reta diante do nosso Deus. Amém? Outros avisos colocaremos no grupo de WhatsApp, por isso sempre olhe o grupo. Não muta o grupo não. Sempre olhe o grupo, participe lá do grupo, porque lá você vai ficar informado de tudo o que acontece. Amém? Agora então vamos lá para o WhatsApp, vamos mandar as fotinhos lindas e se Deus quiser nos veremos em breve. Então, shalom.